Muito bem, a aula já está sendo gravada, mas eu vou começar ela assim que os alunos chegarem para participar, apresentando suas dúvidas. Hum, Então vamos lá, né? Eu vou começar isso aqui. O pessoal ainda não apareceu, não, mas a gente precisa dar prosseguimento nisso aqui, né? Então o que acontece? Primeiro aqui falar sobre trabalho. Peraí, deixa eu ver se estou partilhando. Isso. Tá. Vamos lá, né? Primeiro aqui a gente tem o trabalhinho que eu passei para vocês. Espero que todos já tenham feito, né? Eu sei que teve aí um probleminha ou outro com a questão de uma questão de VOF, parece que não foi colocada a opção de VOF, né? Mas mostrar aqui como é que funcionou ele basicamente. Esse trabalho foram 10 questõezinhas, né? Muito simples. Algumas teóricas, algumas já mais práticas, né? De conta e tal. Eu vou dar uma passada sobre ele também, porque muito dele vai estar caindo aí na sua segunda prova. Vai ter muita coisa parecida. Não quer dizer que vai estar igual. Inclusive, eu modifiquei. Se você está achando que está igual, leia com atenção, certo? Então vamos lá. A primeira questão aqui, né? As primeiras questões vão ser sobre esse pequeno probleminha aqui, né? A representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F1 e F2 atuam, respectivamente, sobre os êmbolos dos cilindros 1 e 2. Então a gente está vendo aqui o cilindro 1 e o cilindro 2, né? Como a gente pode ver aqui, né? Tem líquido preenchendo toda essa parte aqui,
certo? Ele falou aqui que está totalmente preenchido por líquido, né? E também falou o quê? Que o volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cuja altura é o triplo da altura do cilindro 2, né? A altura aqui está como H, né? Normalmente ela é representada por H. Então, o que, que a gente tem? Basicamente aqui, né? Vou colocar aqui de vermelho para ficar mais fácil de ver, né? O que, que a gente tem? A gente tem aqui, primeiro, o volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Então, V2 vai ser igual a 4 V1, né? Vamos colocar só um ponto aqui para indicar vezes, né? Volume 2 igual a 4 V1. E como que você vai calcular esse volume? Ora, volume aqui é basicamente a área da base vezes a altura. Como que calcula essa área da base e tal? Aqui você não vai precisar ainda nessa parte, mas área da base igual a... Cadê? Inserir aqui. Eu estou fazendo pelo coisa, que fica mais simples, tá? Se tiver alguma dúvida, do que pelo PowerPoint. PowerPoint ele é muito chatinho nesse ponto, né? Então o que acontece? A área da base, vou colocar B, igual a πr ao quadrado. Vai precisar disso num primeiro momento? Ainda não, né? Mas vai precisar lá para frente, né? Então o que que acontece? A gente vai ter que ir A B2, né? A B2, ou seja, área da base 2 vezes a altura vai ser igual a área. Na verdade, eu pus aqui como A1 e A2, então vou deixar esse A1 e A2 para não fazer bagunça, né? Então vou tirar aqui, colocar a área, né? Só para não fazer bagunça aqui para vocês. Não é uma coisa muito difícil, mas é só para não bagunçar, né? Então a gente tem área 1 vezes a altura da área 1. O que a gente sabe sobre a altura? Como vocês devem ter visto aqui para cima, né? A gente tem que a altura do recipiente 1, do cilindro 1, ela vai ser 3 vezes a altura do cilindro 2. Então, vezes 3H. Ok? 3 vezes H. Ok? Então, o que acontece... Peraí. Alguém... Ah, tá. Da turma de vocês mesmo me avisando, mas vamos continuar aqui, né? Então, o que acontece? A gente tem H de um lado e H do outro. Posso simplesmente cortar esses Hs, né? Eu falo cortar, mas isso aí é uma maneira meio rude de dizer. O que eu estou fazendo, na verdade, é que eu estou dividindo tanto um lado quanto o outro por H, certo? Aí quando eu divido H por H, a resposta é 1. Então, o que a gente vai ter? A2, né, vai ser igual a 3 vezes A1, correto? Então, a gente já tem isso. Então, vamos lá, ó. Vamos para a primeira questão.
Considerando, né? Considerando as áreas das bases do cilindro 1. Gente, eu fiz uma bagunça aqui. Que é 4 vezes o volume do cilindro 2. Desculpe, não sei de onde eu tirei esse 3. É 4. 4 novamente. Né? Qual a relação correta entre elas? Né? Então, o que acontece? Né? A gente tem aí que a relação correta. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, desculpe. Desculpe. É 4V1. Esse aqui tá correto. Eu fiz uma pequena baguncinha aqui, gente. Vamos começar de novo. Vamos lá. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Isso aqui, ok. E os volumes são dados como área vezes altura, né? É aqui que eu fiz a bagunça, ó, né? O que acontece? Ah, tá. Não, tudo bem. Aqui, o volume 2 é a área 2 vezes a altura, né? Que é a altura 1. O volume 1 é a área 1 vezes 3 vezes a altura, né? Tudo bem até aí, ok? Considerando as áreas das bases do cilindro 2, do cilindro 1, né? Como A1 e do cilindro 2 como A2, qual a relação correta entre elas? Então, o que acontece? A2 aqui vai ser igual a 4 vezes A1. Ok? Essa aqui vai ser a relação entre elas. Entre as áreas da base. Né? Aqui entra essa questão. Peraí, eu tô ficando doido, gente. Desculpe. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Né? Ah, eu esqueci de pôr o 4 aqui, desculpe. Aqui, ó. Então, se ele é igual a 4V1, esse 4 aqui, ó, eu sumi com ele da conta, gente. Desculpe. Então, vai ter um 4 multiplicando aqui, o que faz com que o resultado seja 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. Nossa, desculpa mesmo. Enrolei demais. Então, o que acontece? Qual que é a relação correta aqui, certo? A área do cilindro 12, do cilindro 2, ela vai ser 12 vezes maior do que a área do cilindro 1. Então, o que acontece? A relação correta entre elas, ela vai estar, na verdade, aqui. Aqui? Acho que isso foi uma pequena baguncinha que eu arrumei. Eu troquei a 1 e a 2. Né? A relação correta é essa aqui. Eu não sei se o que ela passou para você tá aí desse jeito ou não, tá? E eu aceito outra resposta. Mas a realidade é que a área da base de 2, ela é 12 vezes a área da base de 1. Esse documento meu aqui, eu mexi nele um monte de vezes, então pode ser que tenha desconfigurado, tenha virado meio bagunça, tá? Mas essa aqui é a realidade, tá bom? A área 2 é 12 vezes a área 1, certo? Se alguém tiver marcado
Aqui também não está completamente errado, sabe? Vai ser a mais aproximada. Mas a questão certa seria aquela. Acho que eu modifiquei isso aqui uma vez, entendeu? Então, o que acontece? Vamos lá, questão 2. Caso seja aplicada uma força de 1 newton no pistão 1, qual será a força resultante no pistão 2? Ou seja, nesse pistão aqui, eu apliquei 1 newton de força. Quanto que vai sair aqui? Certo, gente? Eu não sei se vocês lembram da equação que eu passei para vocês, né? Mas, resumidamente, ela era F1 dividido por área 1 vai ser igual a F2 dividido pela área 2, né? É bom colocar isso como fórmula? Acho que vai ser melhor. Peraí, deixa eu só. Vai ficar mais legal, vai ficar melhor de entender, né? Então, vamos inserir aqui equação. Tá bom. Então, o que acontece, né? A gente tem que força 1 sobre área 1 vai ser igual a força 2 sobre área 2. Somente isso, né? Força 2 igual a área 2. Então, o que a gente tem ali, né? A minha força 1, ela vai ser de 1, né? A minha força 2, eu não sei. A minha área 1, eu posso colocar como área 1, né? Ou e posso colocar aqui a minha área 2, né? Como 12 área 1, ok? Se eu novamente fizer aquele passo, né? Você vê, área 1 está embaixo, área 1 está em cima, e eu dividir tudo, o que que eu vou ter aí? Eu vou ter que área 1, né, que 1 sobre 1 vai ser igual a F2 sobre 12. Então, passou o 12 para o outro lado, eu vou ter simplesmente que saco. Que, né, o meu F2 vai ser igual a 12. Simplesmente assim, certo? Então, se eu pôr 1 newton de força no pistão 1, a força resultante no pistão 2 vai ser 12 newtons. Ok? Fazendo trabalho aqui inteirinho, gente. Né?
Pessoal enrolado. Vamos lá. Na questão 3, quanto de força seria necessário aplicar em F1 para que o pistão 2 exercesse uma força F2 de 60 newtons, né? Aqui a gente já entra numa questão um pouco diferente, né? Diferente, mas de certo modo bem parecida, né? Com o que eu tenho ali em cima. Agora, a questão... Nossa. Agora, a questão que eu tenho é que eu não tenho o meu F1. O que eu tenho é o F2. E de quanto que vai ser meu F2? Meu F2 vai ser 60, tá? O A2, como é que é? Ele continua sendo aquele valor de 12 a 1? Continua, né? A gente ainda está falando da mesma coisa, ok? Então, o que que acontece? O A1 aí vai ser novamente cortado, né? Então, a gente vai ter que é 60 sobre 12 vai ser igual a F1 sobre 1, né? Então, 60 sobre 12, vocês fizeram as continhas aí, vocês devem ter chegado ao resultado, né? Que F1 vai ser igual a 5, né? 60 sobre 12 é 5. Então, o que acontece? Se eu colocar 5 newtons de um lado, do outro lado, eu vou receber uma força de 60 newtons, tá? Eu, basicamente, nessas questões aqui, eu inverti de uma para outra, né? Essas três questões, elas podem se tornar muito fáceis ou muito difíceis, né? Dependendo do trabalho. Porque, assim, se você acertou a primeira, é difícil você errar as outras duas. Se você errou a primeira, você com certeza errou as outras duas, né? Então tem que sempre levar isso em conta. Vamos lá. 4. É um VOFzinho aí. Eu acho que era essa que estava tendo problema, não sei. Vamos lá. A relação entre F1 e F2 irá variar de acordo com a intensidade da força F1, né? Ou seja, a relação entre a força 1 e a força 2 irá variar de acordo com a intensidade da força 1. Gente, pensa comigo aqui, né? A gente tem essa relação aqui, ó. Força 1 sobre 1 igual a força 2 sobre 2, né? As áreas aqui a gente vai manter constante a relação entre elas, tá? Não vai mudar de área 1 para área 2, não. Mas o que eu tô falando é o seguinte: a relação entre F1 e F2. O que é essa relação? Essa relação é F1 dividido por F2. É quantas vezes F2 é maior que F1, né? Essa relação, ela não muda com a intensidade de F1. Se você fizer uma força de 1 newton em F1, a F2 vai ser 12 vezes maior. Nesse caso, pelo menos, né? Então, se eu fizer uma força de 1 newton, a F2 vai ser 12. Se eu fiz uma força de 10 newtons, a minha F2 vai ser 120, que é o quê? 12 vezes maior do que F1. Isso não mudou, não teve alteração, certo? Então, assim, achar que a intensidade da força F1 vai mudar F2, não vai, tá? Vai continuar exercendo a mesma quantidade de força.
Então, essa aqui eu posso dizer com certeza que é F. As relações das forças F1 e F2 serão sempre constantes, né? E iguais a F2, né? Igual a 12F1. Gente, eu falei que era a relação nessa prensa hidráulica, né? Então, o que acontece? Esse aqui está falando exatamente o contrário, que é o que eu falei. Que essa relação vai ser sempre constante, né? Onde a força 2 vai ser 12 vezes a força 1. Então, isso aqui era verdadeiro, né? Caso a área do cilindro 1 ou 2 fosse modificada, a relação entre F1 e F2 continuaria a mesma, né? Então, o que acontece, gente? Ó. Gente, eu vou apagar porque isso aqui eu não vou passar esse arquivo para vocês. Vocês têm um vídeo, tudo bem, tá? Mas eu não vou passar esse arquivo para vocês. Então vamos usar aqui o 12, né? Que era 1 newton na força 1. Se eu mudar essa relação aqui entre a área 1 e a área 2, vai mudar diretamente o resultado. Vamos supor que a área 2 não seja mais 12 vezes a área 1, que seja, por exemplo, 5, né? Se ela for 5 área 1, né? O resultado aqui não vai ser 12 mais, o resultado vai ser 5, tá? Vocês podem fazer essa conta aí na sua casa que o resultado vai ser 5, vai ser 5 vezes maior. Então, mudando a relação do tamanho da área, eu mudo também a relação direta da intensidade da força. Então, isso aqui, ó, é um caso falso, claramente. A relação das forças F1 e F2 será sempre constante e igual a F1 6 F2. Ou seja, a força 1 vai ser 6 vezes mais forte que a força 2. Isso aqui está completamente errado. A não sei que você tenha calculado errado. Isso aqui está errado, né? Porque, primeiro, é a força 2 que é maior que a força 1 e ela é 12 vezes maior. Então, isso aqui também tem correto. F. E a letra E, caso a área do cilindro 1 e 2 fosse modificada, a relação F1 e F2 mudaria, mesmo que estas áreas não, peraí, eu escrevi errado. Eu escrevi estão e era estas, né? Nossa Senhora, deixa eu passar. Que estas áreas fossem modificadas na mesma proporção. O que que isso significa, né? Ou seja, aqui a minha área 2, né, que era 12 vezes maior que a minha área 1. O que está falando é se as áreas fossem modificadas na mesma proporção. Ou seja, se a minha área 1, na verdade, fosse 2 vezes a área 1, aí a minha área 2 fosse, na verdade, 24 vezes, né, a área 1. Né? Porque quando se uma fosse 24, ou se uma fosse 12, a outra fosse. Uma fosse 12, a outra fosse 24. Ou se uma fosse 24 e a outra fosse 48. Peraí, deixa eu ver aqui. Achei que alguém estava tentando entrar, mas pelo jeito não. Né? Então, vamos sumir isso aqui. Vamos pôr isso, comunidade de área, metros cúbicos, né? Então, o que acontece? A área 2 é 2 e a outra área é 24. Vai fazer diferença? Vai, vamos fazer a conta.
Então, aqui seria 24. E aqui seria 2. Então, o que acontece? Passo 24 para cá. Então, fica 24 sobre 2. 24 sobre 2 continua sendo 12. Né? Ou seja, não mudou nada. Vamos lá. E agora? Se for 48. E aqui, o 4, por exemplo. Né? Então, o que aconteceria? Aqui ficaria 48. Né? E aqui ficaria 4. 48 dividido por 4 ainda vai ser 12 da mesma forma, né? Tanto é que nessa questão eu nem pus uma unidade para as áreas, certo? Eu não pus um número. Eu pus simplesmente como área, né? E através do volume você deduziu de quanto que é essa área, uma área em relação à outra. Mas é minimamente isso, ok? Então, o que acontece, né, nesse caso, é que se essas áreas são modificadas na mesma proporção, né, a relação entre F1 e F2 não vai mudar. Então, F, né? Eu não sei só por que só isso saiu vermelho, não. Mas é basicamente o que está acontecendo, ok? Então, o que aconteceu aqui, né? Dessas aqui, somente a letra B estava correta, ok? Se vocês derem uma olhada lá no trabalho, foi me informado que isso aí foi corrigido, né? Para marcar a questão correta. Aqui eu marquei também, ó, aqui eu mudei, ó. Marque a alternativa correta, né? Então, se você marcar a alternativa correta, aqui está ela. A figura abaixo, opa, desculpe. Vamos lá, número 5, né? Acabou as questões sobre aquele primeiro problema, vamos lá para o segundo. Questão número 5. A figura abaixo mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico, formado por um sistema de vasos comunicantes contendo um fluido incompressível no seu interior. Considere que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que as áreas das seções transversais do pistão 1 e do pistão 2 são, respectivamente, a área do pistão é 0,1 metro quadrado e a área do pistão 2 é 2 metros quadrados. 2 metros quadrados. O módulo da força F1 necessário para erguer o peso equivalente de uma carga com massa igual a 100 kg será. Vamos por partes, né? Acho que eu coloquei aqui. Deixa eu só diminuir esse zoom para ver melhor os dados e já ir colocando eles, né? Então, isso aqui é basicamente o que eu tenho, né? É um caso, é uma prensa hidráulica da mesma forma que é passado, né? Então, o que que eu vou ter aqui? Nesse caso aqui, eu vou ter realmente aquela área 1, área 2 e tal. Então, vamos lá, vamos copiar aquela parte, né? Isso aqui eu estou copiando só para já ficar na forma de fórmula, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa. F1 sobre F2
igual a 1 sobre A2. Essa relação não vai mudar, né? Então, a gente pode ir substituindo esses valores. Vamos lá, vamos ver o que ele fala. Vamos na ordem aqui, né? Ele dá aqui uma gravidade que você tem que aceitar, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mas eu vou falar sobre isso. Mas vamos para os dados que a gente tem. As áreas das seções transversais do pistão 1 e 2 são respectivamente. Então, o A1 aqui. Oi, vai valer 0,1. E o meu A2 vai valer 2. Simples, né? Aí ele pergunta: o módulo da força F1 necessário para erguer o peso equivalente a uma carga com massa 100 kg. Então, o que acontece aqui, gente? Primeiro de tudo, esses 100 quilos aqui, ele é minha força 2? Não. Ele não é minha força 2, tá? Por quê? O que que seria a minha força peso, né? Que é o que eu vou ter que erguer aqui. O que seria minha força peso? O peso, ele é igual, né? A massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Peso igual a massa vezes gravidade. Deixa eu colocar uma letrinha maior, porque eu não estou nem enxergando direito. Quanto mais vocês. Então, o peso é massa vezes a gravidade, né? Se a massa está em quilogramas e a gravidade já está nessa unidade aqui, metros por segundo ao quadrado, normalmente é o que está, né? O peso ele já vai sair direto com o seu resultado em newtons. Então, o peso ele vai ser quanto? O peso vai ser igual a 100 vezes 10. Ou seja, o peso, né, a força 2 vai ser igual a 1000 newtons. Tá? Então, vai ser 0,1, 2 e aqui 1000, certo? Aqui, gente, vai ser matemática básica, né? É a força que eu preciso para mover isso aqui, vai ser igual, né? Então, 1000 dividido por 2, 500, né? Esse 0,1 aqui estava aqui dividindo, ele pode passar para lá multiplicando, né? Se você fez essa conta aí na calculadora, você vai chegar ao resultado, né? Ou fez de cabeça mesmo. Eu fiz não, é uma conta difícil, né? Você vai chegar ao resultado que a força que você precisaria nesse caso, ela seria a letra C, 50 newtons. Bem, fazendo essa matemática aqui, é uma continha muito simples, eu não vou entrar em detalhes nela. Por isso, né? Então você chega que a força é de 50 newtons. É uma questão difícil, né, gente? É uma questão bem simples, né? E qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida, depois vocês tentem falar comigo. Vamos lá. Próxima. A água, né, está circulando através de um tubo de 100 milímetros de diâmetro, né? Então, esse tubo aqui ele vai ter 100 milímetros de diâmetro
Considerando a velocidade da água como sendo 2 metros por segundo, responda as questões 6, 7 e 8. Lembre-se que 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Gente, vocês já devem ter percebido, a essa altura do campeonato, que o trabalho 2 ele foi bem mais a parte assim exata, né? A parte de contas, eu não cobrei muita teoria nele, certo? A avaliação vai ser mista, mas esse trabalho aqui ele foi nas duas partes. Então lá, vamos lá primeiro, né? O que a gente tem aqui? A gente tem relação de milímetros, né? Diâmetro. A gente tem metros por segundo e a gente tem metros cúbicos. Eu posso fazer muitas coisas diferentes, né? Eu posso mudar de metros para milímetros, velocidade de metros por segundo para milímetros por segundo, ou para metros por hora e tal. Então é melhor ver o que está pedindo primeiro, né? Primeiro, que eu fui para a área em metros quadrados, a área aproximada do cano em metros quadrados, né? Porque ela está aqui. Na verdade, nem está, né? Só tem o diâmetro aqui de 100 milímetros, né? Então, passar isso para metros quadrados. Por que isso é bom, gente? Porque aqui, como já está tudo em metros quadrados, é muito melhor você passar a área do cano para metros para fazer a conta. Então, como é que você vai fazer isso? Né? Ah, saco, peraí. A gente tem que 1.000 milímetros vai ser igual a 1 metro, né? Nesse caso, 100 milímetros vai ser igual a x metros. Isso aqui é a regra de 3 básica, né? Então, você multiplica cruzado aqui, você vai chegar ao resultado, né? Que x vai ser igual a 0,1 metros. Isso aqui é minha área, gente? Não, isso aqui não é minha área, tá? Área em metros quadrados, não, isso aqui não é minha área, não. Isso aqui é meu diâmetro. Diâmetro igual a 0,1 metros. Como é que eu calculo a área? Primeiro, você pode usar essa formulazinha básica aqui, ó. Quer ver? Oi, saco, gente. Peraí, equação. Tá. Essa aqui é a fórmula mais básica que tem, né? E eu acho a mais fácil de lembrar também, se vocês forem fazer. Qual que é a questão dessa fórmula aqui? A questão dessa fórmula, né, é que a gente não usa diâmetro. A gente está usando aqui o R, o raio. Vou aumentar esse zoom aqui para ficar melhor. A gente está usando o raio, não o diâmetro. Mas a gente sabe que o raio é meio diâmetro. Então, se o diâmetro é 0,1, o raio vai ser 0,05, né? Ou seja, metade. Então, a área 1, a área vai ser igual a π que multiplica 0,5 ao quadrado. Tudo bem? Então, fazendo essa conta aqui rapidinho, me perdoem que eu vou fazer aqui na calculadora mesmo.
Cadê o negócio? Desculpa. Vezes 0,5. Tá. Então, a minha área vai ser igual a 0,78 metros quadrados. 0,78? Peraí, gente, deixa eu só ver um negócio aqui. Cem milímetros de diâmetro. 10 centímetros, 0,1 metro. Que bagunça que eu fiz aqui, gente. Ah, nossa senhora. 0,05. Nossa, bem que eu tô vendo que tá alguma coisa muito estranha aqui. Desculpa. Então, a resposta é quase aquilo. É 0,0078. Ou seja, né? Vai fazer. Ou seja, né? Que ela vai ser aproximadamente 0,01. Ok? Quando a gente faz a conta aqui, a gente vai ver que vai ser aproximadamente 0,01. Tudo bem? Então, esta é minha área aproximada do cano. Ok? Em metros quadrados. Vamos lá. Qual será a vazão aproximada em metros cúbicos por segundo? Bom que eu já fiz a questão aqui, eu já coloquei a área em metros quadrados, né? Então a gente tem o quê? Que a vazão, que é Q, né? Vai ser igual a área vezes a velocidade. Essa aqui é a minha equação da vazão, tá? Área vezes velocidade. Então o que que a gente tem? A área, né? Aqui você pode usar 0,078, né? Ou talvez usar 0,01 aqui, mas 0,078 é o mais aproximado, né? O mais correto, que vai ser multiplicado, né? Esse ponto, peraí, vou colocar aqui. Q, né? Vazão, né? Igual a 0,078 vezes a velocidade. Qual que era a velocidade que estava saindo lá da água, que eu tinha posto para vocês? A velocidade é 2 metros por segundo. Então, é basicamente isso aqui vezes 2. Tá? Então, você fez essa conta aí, deu que é 0,0 157, né? Então, 16. Ok?
Eu coloquei de novo o aproximado. Por quê? Para não ter como chutar, né, gente? Então, você sabe aqui que deu mais próximo de um aqui, né? Então, desses números aqui, o mais aproximado disso aqui seria o mesmo valor, ok? Tá? Estaria mais próximo de 0,016, que está mais próximo de 1 do que de 0,01 do que de 0,03. Tudo bem? Nada muito fora do normal, né? Aqui eu pedi metros cúbicos por segundo, por isso que está esse valor mínimo aqui, né? Mas é basicamente isso, tá bom? O ideal seria que vocês estivessem aqui para aula online para aparecer alguma dúvida, né? Mas já que não estão, fazer o quê, né? Vamos lá. Quanto tempo levaria para encher uma caixa de 1.000 litros nessas condições? Interessante isso aqui, né? Primeiro de tudo, gente, eu estou usando aqui litros, tá? Litros. Quanto é 1 litro em relação a metro cúbico? Eu estou trabalhando só com metro cúbico, né? Eu falei aqui, ó, 1 litro igual, 1.000 litros igual a 1 metro cúbico. Então, né, voltando aqui para baixo, quanto eu levaria para encher 1 metro cúbico, ok? Então, olha aqui. A gente tem o que pela vazão? Olha aqui. Notem aqui na vazão. A vazão, né, vai ser igual a 0,016 metros cúbicos por segundo. O que que isso significa? Que em 1 segundo eu vou ter 0,016 metros cúbicos. Então, qual que é a minha dúvida? Em X segundos, né? Ou seja, quantos segundos eu vou demorar para ter 1 metro cúbico? De novo, gente, isso aqui é multiplicação cruzada, certo? Então, a hora que você faz isso aqui, você vai ter que o quê? Você vai ter que você vai gastar, né, para encher 1 metro cúbico, o seu X vai ser igual a 63,66 segundos, né? Isso aí é muito pouco, né? Se vocês pensarem aí, é por quê? Porque esse tubo aqui, um tubo de 100 milímetros de diâmetro, vocês pensarem bem, isso é coisa pra caramba, certo? Negócio de 10 centímetros de diâmetro é um negócio enorme, entendeu? Então, eu coloquei uma coisa meio irreal. Você não vai achar isso na vida real direito, não, certo? Mas então o que acontece? Se você gastou 63,66 segundos, né?
O que acontece? Isso aqui convertido em minutos, né? É cerca de 1 minuto. Ok? 1 minuto e 3 segundos. 3 segundos e pouquinho, alguns milésimos. Tá? Então vamos analisar aqui as alternativas que eu dei. Primeiro, menos de 1 hora, entre 1 e 2 horas, 25 minutos, entre 4 e 5 horas, 10 horas e 15 minutos. Tá? Isso aqui era só para vocês terem noção. Todas essas aqui parecem uma coisa completamente diferente do resultado que eu cheguei. Mas uma delas, tecnicamente, está certa. Olha aqui. É menos de 1 hora. 1 minuto é mais que 1 hora? Não. Então é menos de 1 hora. Todas as outras aqui, elas estão erradas. Certo? Tudo bem? Então, esse aqui é o resultado final. Ok? Vamos lá. 9. Esse aqui já é mais da parte teórica já. Então, as partes de conta acabaram. Essa aqui foi a última. Ok? Vamos para a parte teórica. 9. Sobre a viscosidade e o regime de fluxo dos líquidos, marque V para verdadeiro e F para falso. A viscosidade de um líquido diminui com a diminuição da temperatura. Né? Isso aqui, gente, pensa comigo o seguinte. A viscosidade, ela é a resistência que aquele líquido tem ao movimento. Né? Eu dei o caso para vocês, acho que dei pelo menos, do melado. Né? O que acontece? A da água do melado. Se você tem uma garrafa de água e vai colocar água num copo, ela sai bem fácil, correto? Por quê? Porque a viscosidade dela é baixa. Se essa mesma garrafa está cheia com melado e você despejar no copo, você vai ver que vai demorar bem mais para encher, porque o melado ele escorre mais devagar, certo? Isso é consequência da viscosidade do melado ser maior do que a viscosidade da água, ok? Então é basicamente isso que aconteceu. Então, o que acontece? Isso é viscosidade, tá? A gente ainda não entrou nisso, não. Está falando que a viscosidade diminui com a temperatura. Essa mesma garrafa de melado, se você aquecer ela no forno, ela vai escorrer muito mais fácil. E não só isso. Se você colocar ela na geladeira, ela também vai escorrer muito mais devagar. Ou seja, quando a temperatura diminui, aumenta, né, a viscosidade. Então, falar que a viscosidade do líquido diminui com a diminuição da temperatura, não. Com a diminuição da temperatura, essa viscosidade vai aumentar, certo? Então, isso aqui seria falso. Outro, o índice de viscosidade representa o quanto sua viscosidade é afetada pelo aumento da temperatura. O índice de viscosidade, sim, tá? Viscosidade e índice de viscosidade são diferentes, ok? O índice de viscosidade, ele mostra exatamente isso. Por isso que quando você está na indústria, né, normalmente você vai buscar um índice de viscosidade alto. Por quê? Porque você tem que tentar, quando você utiliza isso nas suas máquinas hidráulicas, quando você utiliza isso na sua indústria, você vai trabalhar com motor, você vai trabalhar com partes móveis, então assim, a temperatura ela vai aumentar. E a gente quer que esse líquido continue se comportando da mesma forma com a temperatura baixa, assim como com a temperatura alta. Entendeu?
Essa é a principal ideia. Então, você tem que tentar usar fluidos com índice de viscosidade alto. Ok? Então, aquela ali é verdadeira. Vamos lá. Letra C. Líquidos com maiores viscosidades tendem a ter fluxo turbulento. Gente, fluxo turbulento. Não sei nem se eu tenho um. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma coisa aqui. Uma apresentação aqui legalzinha para mostrar para vocês. Vai. E porra. Não é isso que eu quero. Aqui, ó. O fluxo turbulento é isso aqui. Que as partículas se movem completamente fora de ordem. Aqui forma redemoinhos e tal. Porque não tem uma ordem das partículas, está completamente desbalanceado. Gente, isso aqui não tem muita lógica acontecer com um fluido com alta viscosidade. Por quê? Eu não falei que as partículas elas tendem a ter resistência ao movimento? Então, você acha que uma partícula com resistência ao movimento ela vai ser provável de se mexer tanto assim enquanto ela obedece esse curso? Não, ela vai tender a se mover o menos possível, ou seja, da forma mais laminar possível. Então, quanto maior a viscosidade, líquidos com maiores viscosidades tendem a ter fluxo laminar, certo? Não turbulento, laminar. Letra D. O tipo do fluxo, né? Ele vai ser influenciado pela velocidade do líquido, viscosidade e presenças de impurezas no líquido. Impurezas é aí a questão. Isso aí não vai ter tanta influência assim, a questão de impurezas. O que vai afetar realmente é o tamanho do tubo, certo? Ou também, como é chamado, número de Reynolds, ok? Opa, isso aqui eu coloquei um X. X não, é VOF, né? Então, tendo a ter fluxo turbulento, F, e ser influenciado pela velocidade do líquido, também pela presença de impurezas, também é F. Letra E, né? O fluxo turbulento é muito importante em alguns ramos da ciência, como a energia nuclear. Gente, na maioria das vezes na natureza, você vai ver muito fluxo turbulento, principalmente quando você tem maior velocidade, você tem aí um aumento da temperatura, diminui a viscosidade ali, ó, entendeu? O regime é muito rápido, então o fluxo turbulento é muito comum. E seu estudo é muito importante, principalmente na parte nuclear, mas isso aqui acontece em vários ramos da ciência, né? E esse fluxo não é fácil de ser calculado, certo? É uma questão bem complexa, inclusive, tá? Então, normalmente, algumas pessoas tentam até evitar esse tipo de fluxo, porque pode danificar mais os equipamentos, ele é difícil de prever. Então, isso aqui é completamente verdadeiro. Ele é importante, muito importante na energia nuclear. Você trabalha com altas temperaturas. Então, facilmente você vai entrar num regime turbulento. E por último, né? Qual o nome dado ao fenômeno onde se formam bolhas de ar no interior de uma bomba devido a uma zona de depressão, né? Ou seja, você mudou a pressão rapidamente
em uma parte da sua bomba e formou-se bolhas, né? Que é esse caso aqui. Peraí, deixa eu só pegar o caso aqui para vocês, né? Que é esse caso aqui, ó, né? Então, o que acontece? Você tem as bolhas e tal. Aqui, quando ela passa aqui pelo meio, tem uma compressão e assim que sai, tem a descompressão. Então, aqui, essas bolhas que se formam, elas costumam estourar. E esse estouro, ele vai levando a corrosão do equipamento, né? Mas como se chama esse fenômeno? Esse fenômeno, rotação não tem nada a ver com isso, né? A rotação da Terra em volta do Sol, por exemplo, a rotação da Terra em volta de si mesmo e tal. Afogamento, a questão do afogamento para bombas, né? Disse que com a bomba tá afogada, quando você está tirando, por exemplo, água de um poço, né? E essa bomba está numa altitude menor do que a do poço. Isso é uma bomba afogada. Né? Estiragem e atirantamento já é uma coisa que não tem nada a ver com isso, né? Já entra na parte aí de estabilidade de taludes. Então, a resposta certa, né? Esse fenômeno, ele é chamado de cavitação, tá? Isso aqui também era bem simples, né? Parando para pensar, eu acho que foi essa 9 aqui que deu um pouco de trabalho durante o trabalho. Teve aquela questão lá das respostas erradas, né? Mas no mais foi um trabalho bem tranquilo e tal. A minha última prova, vocês já devem ter visto, ela já deve estar aí no sistema. Ela é para amanhã, certo? Por isso mesmo eu achei que ia ter mais gente na minha aula hoje. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? E amanhã eu não sei se eu tenho tempo para ajudar vocês. Mas vocês vão ver que a prova tá bem tranquila e tal. Se vocês estão com dúvidas, procurem também os trabalhos, as aulas online. Eu dei as outras aulas também, porque não foge dessa matéria. E a apostila está aí para usar, né, pessoal? Então, deem uma olhada boa na apostila. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo, tá? Tentem falar. Mas eu não garanto que eu vou poder ajudar da mesma forma. Justamente por isso, era necessário a presença de vocês para tirar dúvidas nessa aula. Infelizmente, não veio, né? E eu finalizarei a aula por aqui, tá? Boa sorte a todos na prova e nos vemos novamente em agosto.